Olá, bom dia, são 10 horas e 11 minutos, está entrando no ar o programa Frente a Frente pela Rádio FM Chique Chique. Hoje é sabadão, dia 21 de setembro de 2024, daqui a 15 dias teremos eleições municipais. Guilherme Lapa, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Frente a Frente, Guilherme. Bom dia, Adriano, bom dia, Edilson Rocha, bom dia, Márcio, bom dia, doutora Gabriela, bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Edilson Rocha. Bom dia, Guilherme Lapa. Bom dia, Adriano Brito. E o nosso entrevistado que já se encontra, Gabriela Almeida. Vamos bater um papo daqui a pouco. Mas, Adriano, Guilherme, eu queria aproveitar essa oportunidade. Sim. Lógico, eu sempre faço uma crítica, mas sempre construtiva. Eu acho que há um setor aqui em Chique Chique que eu tenho algumas reclamações, não apenas Edilson Rocha, mas muitas pessoas, que é com relação ao horário de abertura. A borracharia, que eu saiba, sempre abriu cedo. É um problema. É para quem gosta. Abre cedo, 6 horas, 7 horas da manhã, pelo menos. E aí você tem sua motocicleta, vai, fura o pneu, chega lá, 7h30, 8 horas da manhã, muitas vezes fechado. Então, eu quero dar aqui um exemplo de uma pessoa que está trabalhando com isso, até porque ele, no mesmo ponto comercial, há a residência dele no fundo. Então, a qualquer momento que precisa de troca de um pneu, desses serviços de borracharia, temos o seu Wilson Borracheiro. Seu Wilson, que ele é proprietário da borracharia WA, na Rua 6, 356A, próximo ali, quase em frente ao abatedouro de frangos JG. Qualquer hora que você chega lá, você é bem atendido, sabe? E faz um trabalho maravilhoso. Eu quero que as pessoas sigam o exemplo de uma pessoa como essa. Borracharia é para quem gosta. É para levantar cedo, acordar cedo. Esse é o trabalho de quem trabalha com borracharia. Vem os caminhoneiros aí pela estrada, chega lá, fechado. Isso não pode acontecer em Chique Chique. Era isso. Bom registro, Edilson. Muito bom a gente ver as suas indicações e a gente sempre abre o programa. Vou abrir o programa, vamos abrir, Guilherme, assim, com as indicações de Edilson. Porque Edilson, ele indica um bom garçom, ele indica um bom borracheiro. Agora, daqui a pouco ele vai indicar também um bom salão de beleza. E a gente vai nas suas dicas, porque já tiveram pessoas que me pararam na rua e disseram, olha, eu vou seguir as dicas de Edilson. Não, pode seguir, eu jamais vou mentir. Não ganho nada com isso, você sabe disso. Mas a gente tem que reconhecer o trabalho das pessoas que sabem trabalhar e gostam de trabalhar naquilo que faz. Tem gente que inventa, vou fazer isso, vou trabalhar com isso, e não dá conta do recado, Adriano. Eu fico muito triste. Inclusive, Edilson, ontem quase eu não vim para o movimento aí das ruas por isso, exatamente por isso. Porque quase fiquei sem transporte, né? Edilson, outra coisa que já a gente vai falar com a Gabriela, mas um assunto que está rodando na cidade também é um rapaz que arruma fogão, geladeira, pega o dinheiro e cai fora. Então, atenção, senhoras aí, senhores que contratam pessoas que passam na rua, às vezes tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes não sabe com quem você está lidando, mas fica aí o registro. Bom dia, doutora Gabriela Almeida Amorim, seja bem-vinda aos estúdios do programa Frente a Frente. Uma honra recebê-lo aqui para fazer o nosso bate-papo aqui no programa. Muito obrigada, bom dia a todos que estão aqui na mesa, aos nossos ouvintes, bom dia, Adriano, mais conhecido como Chique Sampa, bom dia, doutor Guilherme, bom dia, senhor Edilson, e a todos os ouvintes que estão nos ouvindo, e um bom dia especial à minha comunidade, a Copixaba. Que maravilha. Guilherme, você viu que ela chamou de senhor Edilson. Então... eu já ia corrigir, viu? Já ia chamar a atenção. Mas, como a Adriana já adiantou, obrigado, Adriano. Quero agradecer, porque eu não tenho espírito de senhor. Não sei de onde saiu essa conversa de senhor Edilson. Eu senti a diferença. É incrível, né? É Edilson, só. Mas Edilson, mas Edilson, só, apenas foi Edilson. carinhoso. Edilson Rocha. Foi Agora, senhor, quando fala senhor, eu me sinto idoso. Eu não sou idoso. É na nossa idade. São 10 anos a mais. Bom, vamos lá. Bom dia também, Márcio. Gabriela Almeida de Amorim, 26 anos. Natural de São Paulo? De São Paulo. Ah, seus pais que conterrânea minha, da Copixaba, né? Minha mãe é de Copixaba e meu pai é de Portugal. Pronto, procedente de Copixaba, Chique Chique, filha de Marisete e neta de Nessino e Leonice Amorim. Isso. Desde os 17 anos, saiu de Copixaba para buscar o sonho de ser médica, que no Brasil não foi possível. Mas, através de Dárcio Pinheiro e Lucas Costa, surgiu a oportunidade de ir para a Bolívia no ano de 2017. Embarcou nessa jornada com o apoio da sua mãe e da sua avó, que foram suporte durante esses 7 anos de medicina. Se formou na Universidade Nacional Ecológica
em 15 de dezembro de 2024, e é muito grata a esse país e universidade que a recebeu. Foi acolhida pelos bolivianos com um abraço caloroso e amoroso, morou com uma família boliviana e, nesse período, foi tratada como filha. A Igreja Min Brasil é a casa dela e, hoje, a Casa da Saudade. A Bolívia é um país incrível. Essa experiência eu nunca vou esquecer, disse ela para Adriano Brito. Vivido em outro lugar como esse, na Bolívia, eu jamais sabia que esse país me acolheria tão bem. Verdade. E aí, Gabriela? Como é que é sair daqui, né, e estudar lá na Bolívia? A princípio foi desafiador. A palavra assim, que eu sempre gosto de usar é essa, desafiador. Só corrigindo algo aí, eu tenho 28 anos. No dia eu acabei... Botou 26, né? Foi Ficou mais nova. mais nova. As pessoas não precisavam saber que eu tinha 28 anos. Certo. E quando eu fui, foi um período que eu tinha 21 anos. E eu sempre quis muito estudar medicina. Desde os meus 15 anos eu falava para minha mãe e para minha avó que o sonho da minha vida era estudar medicina. Conhecer Dácio, que sou extremamente grata a ele, é um profissional, inclusive, que tem o meu respeito e a minha admiração. É uma das minhas referências também na medicina. Certo. Que me indicou ir para a Bolívia. E fui juntamente por meio dele, por meio de Lucas. Rapaz, quando eu cheguei no aeroporto, que eu vi Lucas, eu falei, caraca, isso daqui é loucura, isso daqui é surreal. E eu não sabia dizer nem obrigada em espanhol. Então, foi muito desafiador. E olhar para aquelas pessoas, sentir aquele abraço caloroso dos bolivianos, encontrar uma igreja que me recebeu de braços abertos, que o que eu mais gosto de falar da Bolívia é que eu fui para estudar medicina, mas que lá eu conheci o verdadeiro Jesus. Lá eu vivi o verdadeiro evangelho. Então, a medicina ela foi só um complemento do que realmente foi o meu propósito de Bolívia. E não me arrependo de nada que aconteceu, apesar das dificuldades que foram encontradas. O que eu posso realmente dizer de como é chegar lá é que, se você tem vontade e você quer, abrace e vá. Quanto que custa mais ou menos a mensalidade lá na Bolívia para medicina? Quando eu cheguei na Bolívia, em 2017, eu estava pagando 550. 550. Exato. O valor que o doutor Glaucio falou era mais ou menos isso, né, Dilson? Era. Hoje a gente está pagando 1.500, 1.350. Por quê? Na troca de governo que teve do presidente de Bolívia, Evo Morales, teve uma queda muito brusca. No real, ficou bem desvalorizado quando a gente chegou lá. Valia 2,27. Hoje está valendo 1,47. Foi um ponto que a gente perdeu, praticamente. Então, ainda assim vale a pena. Sim. Os valores que é aplicado aqui no Brasil, né, Dilson? É verdade. R$1.500. Isso. Quando você vai olhar o custo aqui de um curso de medicina feito aqui no Brasil, imagina, hein? Imagina, é muito caro. É muito caro. Muito caro. É muito caro. Eu cheguei a fazer uma prova de transferência. Houve uma época da Bolívia em que eu estava muito frustrada, que eu não queria mais permanecer naquele país. E aí eu falei, eu vou tentar a prova de transferência. Fiz, passei em primeiro lugar numa universidade aqui particular. Entrei tentando para ver se eu conseguia o FIES, não consegui o FIES. Tentei outra forma para poder pagar depois a faculdade, mas não consegui. Minha mãe, que é sempre quem fez tudo por mim, disse, filha, eu não tenho como pagar. Então, acabou que eu retornei para a Bolívia de volta, deixei a prova de transferência, passei inclusive na Unifax de Salvador, que na época o valor estava custando 10.400, isso há 3 anos e meio atrás, mais ou menos, no ano de 2021. O preço era surreal. Eu falei, cara, e são os mesmos conteúdos, porque eu olhei a grade matricular da faculdade e eu olhei a da minha faculdade também. E é igual. A medicina na Bolívia, as pessoas julgam muito, falam que é uma medicina de balela, julgam muito a medicina do Paraguai, inclusive, mas a medicina de lá é uma medicina humana, mais do que tudo. Os professores, eles são humanos, eles tratam a gente com muita humanidade e, apesar disso, o conteúdo é igual. O osso que é do seu fêmur aqui no Brasil é o mesmo osso do fêmur de um boliviano. A medicina, ela não muda em nenhum lugar do mundo. Guilherme, eu fico bobo. Você estudou foi na UXAL? Foi na UFES, né? Em Feira de Santana. Naquela época lá, você lembra mais ou menos quanto era o valor da mensalidade? Não, a minha a sua era pública. Mas na particular,
Você lembra mais ou menos quanto Devia que ser era? uns 5 mil, 6 mil reais. Hoje está na naquela faixa de época, quanto? Naquela época. Hoje deve ser 10, 12 mil. Para advogado? Não, para advogado não. Oh. Ah, se você fala para direito. Para direito, isso. Direito deve é um curso mais barato, deve ser uns 800 reais, R$ 1.000. 800 reais. Mas hoje, na particular aqui, é essa média de 10.500. Medicina? Fora o material didático, né? Medicina ou direito? Medicina, perdão. Medicina hoje tem a média é 10 mil. A média é 10 na mil. Bahia. Material didático, caro que só. Mas geralmente essas faculdades tem muita biblioteca, né? Sim. Tem os livros e tal. Mas o que pesa mais mesmo é a mensalidade. É mensalidade. 10 mil, 12 mil. Rapaz, Aqui, que diferença é essa? Agis. Sim, a Agis, a medicina ali é. 10 mil reais. 10 mil reais. E essa diferença de Brasil para Bolívia, será por quê? Paraguai também, né? Por quê? Porque são países pobres. Então o governo deve entrar com incentivo, que não é possível. Não, é muito fácil para a gente, estrangeiro, estudar na Bolívia ou no Paraguai. Mas para eles o custo de vida lá se torna caro. A mensalidade lá, que é o valor exato, 1.750 bolivianos, bols, para eles é um valor absurdo. Porque o salário mínimo deles é 700 bol. 700 bons, 450 reais. Ou seja, para estudar medicina, um boliviano, ele tem que ter boas condições. Para eles lá é como se fosse 10 mil aqui pra gente, né? E pra gente não, pra gente é mais barato porque o nosso real acaba que lá fica valorizado. Gabriela, você falou sobre o preconceito, aí eu concordo com você que houve. Uhum. Eu já acho que isso já faz parte do passado. Hoje já não se fala mais em preconceito, pelo menos aqui do Brasil, aqui no Xique-Xique, nada disso. Quando o pessoal fala que vai estudar na Bolívia, está estudando na Bolívia, é um orgulho para todo nosso xique-xiquense. Eu me lembro que anos atrás havia muito preconceito em tudo. O que vinha do Paraguai, da Bolívia, esses países sul-americanos aqui da vizinhança, era muita gozação. Eu me lembro que Jô Soares, por exemplo, ele tinha um quadro no programa dele, na época que ele fazia humor mesmo, né? Não entrevistas, humor. Vivo Gordo, Vejo Gordo, tantos outros. Havia uma gozação. Ele viajava dentro de um avião. Eu lembro. O avião, você lembra? O avião era boliviano. Sim. E ele fazia um sotaque com o brasileiro que estava ao lado. Você já andou de avião antes? Eu falei, não, é a primeira vez. Nervoso, né? Pois esse avião tem 45 anos de existência. Ele, inclusive, participou da Segunda Guerra Mundial. E o rapaz ficou tremendo. Às vezes ele dá uma quedinha, mas é coisa leve. É coisa leve. O motor para, depois volta e o coitado tremendo nas bases. Então havia um preconceito grande, gigantesco contra a Bolívia e esses países. Tudo que vinha de lá não prestava. Uhum. É baratinho, mas é lixo. É feito em fundo de quintal. Isso mudou bastante. Então hoje há um respeito muito grande pelas faculdades da Bolívia. Você falou sobre a questão monetária, a questão dos recursos econômicos lá. O boliviano ganha pouco, né? Exato. O dinheiro que nós, brasileiros, ganhamos aqui como real é bem valorizado lá. E aí eu lhe pergunto, há algum limite de repasse dos recursos do Brasil para a Bolívia? Por exemplo, se um brasileiro aqui tiver condições e você está lá na Bolívia, vou te passar agora 100 mil reais, é possível? Depende, você precisa justificar. Na época que eu fui, eu recebi um valor de $8.000, foi. Por quê? A gente optou em pagar a minha faculdade inteira, porque sairia mais barato. A minha faculdade custou um valor de R$23 mil. 6 anos de medicina. Caramba. Que aqui no Brasil são 2 meses. 23 mil reais. 23 mil reais. Divide aí depois. E aí com a matrícula... 6 anos, né? 6 anos. 6 anos. E aí com a matrícula ficou 24 mil. Rapaz. E... 72. Divide aí para ver quanto é que fica E a aí? média, né? E aí minha mãe mandou para mim $8.000, que mandava pela casa de câmbio, a Western Union, porque não tinha como receber esse valor na minha conta. Eu teria que justificar na Receita Federal. 3.194. Aí. Anual. 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 O que aqui Dá não é 319. O que aqui, mensais. gente, R$319 é o que você gasta de ônibus para ir de sua Meu casa até a Deus do universidade. céu. É muito caro o curso aqui de medicina no Brasil. E aí, quando a minha mãe mandou, teve que mandar em 3 pessoas. Mandou a minha tia, o meu tio e a minha prima. Mandaram porque eu não poderia receber esse valor, que nem é tão alto, que são $8.000. E quando eu cheguei na casa de câmbio, eu tive que justificar o porquê que eu estaria usando. Eu tive que levar o comprovante de matrícula, dizendo que aquele dinheiro seria utilizado para matrícula. Por quê? Dentro da Bolívia tem muita lavagem de dinheiro, por causa das casas de câmbio.
A casa de câmbio lá dentro da Praça 24, que é uma praça bem famosa em Santa Cruz de la Sierra, ela tem uma rua inteira que é um quarteirão, como se fosse toda a Avenida JJ Seabra, só de casas de câmbio. E no meio das casas de câmbio tem também os cambistas, que são pessoas normais que ficam na rua trocando dinheiro. E recebem muito dinheiro pela fronteira, porque a gente faz fronteira com 4 estados. E acaba que isso repercutiu dentro do país e precisa de uma nota que você está esclarecendo, um valor acima de $3.000, você precisa declarar por que você está recebendo. Quando a gente vai no avião também, eles pedem, a gente responde um papelzinho, uma enquete, valores acima de R$10.000 precisa ser justificado do porquê que está levando. A fiscalização? Tem fiscalização. E quando pegam, vai preso? Tem alguma condenação? Quando chega a ser pego pela fiscalização, eles fazem um interrogatório, dependendo, eles liberam para o país, para a Bolívia, ou eles pedem para retornar para a Bolívia. Inclusive, uma vez, houve uma situação comigo que eu fui parada e justamente eu respaldo isso. Eu estava vindo de fronteira, nessa época eu vim de terra, porque era mais barato ir assim de ônibus. E na vinda para cá, minha mãe sempre me orientava, filha, não converse com desconhecidos. Mas eu converso com os desconhecidos. E no meio do caminho eu conheci um brasileiro. O cara, acredito eu, que seja extremamente pilantra, porque quando chegou na rodoviária, a polícia parou o ônibus vinha com mercadorias que não estavam pela fiscalização, não tinha nota fiscal, e o rapaz pegou e falou, não, policial, eu estou acompanhado com a moça, Gabriela. Rapaz, eu me tremi inteiro. Na hora eu olhei assim para a cara do policial, ele, cadê seus documentos? Eu fiquei tão nervosa que o primeiro documento que eu apresentei foi a carteirinha da faculdade, que era para ser a minha carteira da Bolívia. Quando eu apresentei a carteirinha da faculdade, ele, você é estudante, né? Eu disse, isso. Ele, você conhece esse homem? Eu disse, eu nunca vi. Ele, entra dentro de um táxi, vá-se embora e não converse com o desconhecido. Aí eu entrei dentro do táxi e fui embora. Depois desse dia, eu não conversei com mais desconhecido em ônibus. Nossa. E era brasileiro. Era brasileiro. A gente sempre fala isso muito na Bolívia, inclusive eu gosto muito dos meus amigos brasileiros, mas os meus amigos que eu tenho, que são brasileiros, são da minha igreja. Os da faculdade são os meus amigos bolivianos. Brasileiro, quando chega na Bolívia, eu não sei como é nos outros países, mas dentro do país que eu estava e na faculdade que eu estava, se transforma. Tem muitas terras, tem muito dinheiro, querem esbanjar coisas que os bolivianos acabam não tendo por ser um país pobre. E aí eu preferia não me juntar tanto com essas pessoas, eu preferi me juntar mais com os bolivianos, até porque eu quis viver a cultura boliviana. Por isso eu também morei com uma família boliviana e foi surreal a experiência, foi incrível, incrível. E brasileiro acaba que lá se torna uma pessoa muito chata. Sobre essa questão da família, eu me chamo agora a atenção de um fato, que aqui em Xique-Xique, uma amiga nossa, Laísa, pessoal da família Pinheiro, morou na Alemanha. Uhum. Estudou lá, e o legal porque ela morou com uma família. E como você conseguiu isso? Ela disse, um intercâmbio. Achei bacana. Quer dizer que você morou com uma família alemã, e disso não sabia nada, e aos poucos foi aprendendo alemão. Hoje ela fala fluentemente alemão, tranquilamente, sem nenhum problema. Na Bolívia existe isso? Esse tipo de intercâmbio? De morar com uma família boliviana? Existe. O meu não foi intercâmbio, o meu foi condições financeiras. Houve um mas período, existe. Eu falo que ali foi um intercâmbio da minha vida. É isso. Eu falo, foi um intercâmbio da minha vida. Houve um período no ano de 2018. Minha mãe é mãe solteira. Então, sempre foram só nós duas, toda a vida, e a ajuda dos meus avós. Eu perdi meu avô em 2013. E aí ficou só eu e minha avó e minha mãe, sempre em tudo. E minha mãe é professora, então, de certa forma, a minha vida na Bolívia é um milagre, porque vocês sabem que um salário mínimo para se manter em um lugar é pouco. E teve uma época que minha mãe precisou construir a casa dela e ela falava, filha, eu vou precisar diminuir a renda. Tinha um dia que ou eu jantava ou eu almoçava. E eu não falo isso assim de tipo assim, eu me entristeço com isso, eu me vitimizo com isso. Cara, isso para mim foi extremamente surreal, de alegria. E aí eu conhecia uma pessoa da minha sala de aula, inclusive Natra, tem o meu amor, está aqui na minha live. E eu cheguei para ela e falei, Nássara, eu não tenho onde dormir hoje, eu posso dormir na sua casa? Ela disse, pode. Eu não tinha onde dormir. Eu estava prestes a vir embora para o Brasil. Ela disse, pode. Cheguei na casa dela, contei toda a minha história, que eu estava passando. Eu tinha tido um diagnóstico de pneumonia e um falso diagnóstico de tuberculose.
eu estava no início de um começo mesmo de depressão. Meu humor estava muito deprimido, eu só chorava, eu me trancava dentro de quarto, não queria mais ir para a faculdade, eu queria muito vir embora. E ela falou, vem, pode ir para minha casa. Cheguei lá conversando com ela, a mãe dela, que é pastora, e o pai dela pastor. E eles falaram, Gabi, a partir de hoje você vai morar com a gente, até o dia que você precisar. Poxa. E eu fui. Eu liguei para minha mãe disse, vá, minha filha, vá, vive a sua experiência. E eles já tinham morado em Londres, então para mim foi muito mais legal ainda, porque eu aprendi inglês, que eles falavam muito inglês, eu aprendi mais ainda o espanhol, não domino o inglês como eu domino o espanhol, mas consigo entender algumas frases, quase todas, e vivi experiências espirituais surreal, de, cara, Deus, ele realmente, ele existe e ele faz milagres. Porque se não fosse aquela família, hoje eu não estaria aqui dando essa entrevista, eu teria vindo embora. Apesar de termos pagado toda a faculdade de uma só vez, eu precisava pagar aluguel, eu precisava pagar comida, eu precisava pagar o transporte para a faculdade, eu precisava comprar material que a faculdade pedia. Então, eles me abraçaram, por isso que eu falo, e deixei aí no meu logzinho para a Adriana, na minha bibliografia, que a Bolívia é um país extremamente caloroso e receptivo. Quem estudou lá na Bolívia também foi o saudoso Jailson. Não conheci. Esse Jair aqui da panificadora, médico, Jailson, estudou na médico. Bolívia. Foi o primeiro xixiquense a estudar na Bolívia. Se formou em medicina lá. Jailson Cosmo. E Didil, na semana passada, também relatou da dificuldade que era, né? O estudante, para você ter o dinheiro para alimentar, para pagar aluguel, para tudo. Eu acho que todo estudante que encara uma faculdade passa por esses desafios. Passa. Guilherme Lapa mesmo, ele contou já as histórias aqui emocionantes em um dos outros programas, né, Edilson? Que a gente vê só o quanto que a vitória chega realmente, né? Guilherme, um advogado bem sucedido, mas Didil também, um professor que deu uma aula aqui. Aliás, o pessoal repercutindo. Didil, ele não estava pescando, não? Eu digo, não. Ele levou um notebook lá, mas... Você fala essas histórias de pessoas que venceram na vida, né? Eu quero contar aqui uma pequena história que antes de ontem, conversando com meu filho Vinícius, eu estava relembrando. Passou a cidade de Formosa do Rio Preto, uma propaganda na TV Oeste. E eu me recordei o seguinte, a gente morava na residência, né? E foi uma época de muita crise, né? Nós não tínhamos água, não tinha alimentação, só tinha mal energia. E aí, um sábado, a gente estava todo mundo, era o dia que a gente ficava jogando ping-pong, jogando dominó, ali no jornal, que na residência não podia jogar, só aos sábados e domingos, você estava liberado de jogar um dominó, um baralho, alguma coisa. E estavam lá, quando foi assim de manhã, às 9 horas da manhã, bateu um rapaz na porta, e eu fui atender. Ele estava com a mochila nas costas e um saco de roupa, assim, de supermercado. E aí ele perguntou se era uma casa estudante, eu falei que sim. Ele disse, vocês teriam condição eu podia conversar com você? Aí ele foi contar a história dele. Olha, eu sou estudante, eu sou de Formosa do Rio Preto. Eu morava num pensionato, só que eu não tenho mais condição de pagar e eu tive que sair. E eu estou procurando um lugar para me abrigar. Vocês teriam um quarto para me alugar? Aí eu cheguei, pedi para ele entrar, conversamos com o pessoal da residência. Nossa casa devia ter uma capacidade para 40 e poucos estudantes, né, moradores. Nós devíamos ter 16, 17. Tinha vaga. Uhum. E aí, conversando com ele, a gente viu realmente que ele era que era estudante e tal. E aí a gente disse, tudo bem, pode ficar aqui, tranquilo. Aí ele disse, só que eu não tenho como pagar. Mas, se vocês permitirem, eu posso dar banca, que eu sou estudante de cursinho, e aí eu posso pagar dando banca. E aí, foi para a residência, nós acolhemos ele, demos um quarto a ele. E esse rapaz ficou um ano, ele queria fazer medicina. Quando foi no final do ano, ele passou em enfermagem na Federal. Foi muito inteligente ele. E aí, ele cursou 6 meses, depois ele chegou para a gente e disse, olha, eu não vou mais continuar, eu vou parar, eu vou estudar cursinho de novo, ou vou estudar para o vestibular no final do ano. E aí foi o tempo, ele passou mais um ano, não conseguiu passar. No segundo, ele conseguiu, já tinha vindo embora. Esse rapaz passou em medicina na Federal. Universidade Federal da Bahia. Cursou. E a gente vai embora, né? Cada um vai seguindo seu rumo, né? E vai se distanciando. E eu não soube mais do destino dele. Ele foi estudar, viveu a vida dele. Quando é um belo dia, eu estou fazendo uma pesquisa num site de João Leão. Vendo a vida de João Leão, eu me deparo com um nome. Acontece que esse nome é um nome muito peculiar e muito diferente. Termosíris.
Eu não esqueço o nome dele. O nome dele é Termosíris. Quando eu vejo uma foto de leão com o nome do rapaz assim embaixo, chamado Termosíris. Termosíris 11. Resultado. O cara candidato a prefeito. Candidato a prefeito e ganhou a eleição de Formosa do Rio Preto. Olha só, Termosíris. Quando eu olhei, que eu fui pesquisar, eu olhei para o rosto dele, eu vi, falei, não, é o Termosíris que teve na residência pedindo um abrigo, que nem condição de pagar a mensalidade tinha. E pagava através de banca, dava banca de química, de biologia, para todo mundo. Hoje ele é prefeito de Formosa do Rio Preto. E se formou em medicina. Formou em medicina, voltou, é cirurgião, e lá se tornou prefeito, acho que 2 vezes de Formosa do Rio Preto. Imagina. Rapaz. Que história. Aí que história, hein? E aí eu encontrei uma moça aqui de Formosa, num evento aqui, fui dizer isso, que eu conheci o prefeito, ela trabalhava com ele, não sabia dessa história. Aí eu falei, olha, era bom a gente juntar aqui uma turma que tinha que morou com ele, alugar uma van e chegar lá de surpresa. E você conhece a gente, nós que te abrigamos lá em Salvador quando você precisou. Quer dizer, você veja que a vida às vezes é feita só de oportunidade, né? É verdade. Esse rapaz, como você contou essa história dessa família que lhe acolheu, se talvez a gente não tivesse naquele dia, se ele não se deparasse com a residência, provavelmente ele poderia ter vindo embora. Sim. Né? Não seria médico e muito menos prefeito de Formosa do Rio Preto. Não teria se dado bem na vida também, né? Teria Hoje perdido a oportunidade. ele saiu agora desse outro mandato. Ah, Ele agora é só médico. só médico, né? Por isso que é legal o programa coisas, Frente né, a Frente, Guilherme, justamente por isso, que a gente tem essa felicidade e a confiança dos nossos ouvintes, inclusive dos nossos entrevistados, deles nos contar a história de vida deles. A gente muitas vezes vê um médico, tá bem, com aquele carrão para lá, para cá, desfilando, né? Toda... Eu falei, mas as pessoas não sabem as dificuldades pelas quais eles passaram até chegar onde chegaram. Verdade. E se eles chegaram, por que qualquer um de vocês, chiquenses que estão nos ouvindo, não poderá chegar? Né? Não é só o filho do rico que tem condição de chegar a uma faculdade. O filho do pobre chega. Estamos aqui com o Guilherme Lapa, estamos aqui com a Gabriela, exemplo, né? E tantos outros que nós temos aqui na cidade. Foi-se o tempo que os pais sonhavam em ver o filho fazer uma faculdade e a dificuldade era grande. Hoje as facilidades são maiores. Com certeza. E só fazer um registro aqui do pessoal. Adi Alves está no YouTube, está dizendo, estou assistindo. E Daniela Mota diz assim, estou amando essa entrevista. Adi Alves volta e diz assim, que história emocionante de Termosíris. Falou aqui Adi Alves, viu? Manda um alô também para o pessoal da equipe 3D, Denilson, Dailton e Denivaldo, está ouvindo a gente. Tio Rei, lá na Baixa dos Mocó, de um sapateiro do box 31. Diz que quem tiver sapato lá para arrumar, pode levar. Viu? Tem bem nosso. Eu sei porque ele está falando isso. Marina da Rua Sete Pedrinhas, Teté Silva e Zé Antônio nos Vicentes. Mas realmente a história é emocionante que o Guilherme contou e muita gente também sensibilizado com a sua história, porque. É como o Glaucio disse aqui também, as dificuldades são muitas para quem chega em outro país, né? Porque você tem um gasto mensal, você tem um gasto do aluguel, as outras coisas, o transporte. E não é fácil, não, estudar e morar. Ir para outro país, né, Dilson? Para conhecer a cultura, a linguagem também. Cultura. Nossa. É uma dificuldade muito grande. Hoje em dia, quanto que é um valor de um aluguel lá, mais ou menos? Hoje, eu saí de lá em maio e a gente estava pagando R$900 no aluguel. 900 reais. Ou seja, esses R$900, possível de pagar tanto que você vinha pagando pra agora. Pessoas, para quem mora lá? Para quem mora lá é caro. R$900 era só a minha parte. A sua parte? Era só a minha parte, incluso luz e água. Mas para o boliviano? Para o boliviano saía mais ou menos uns 1.400 bol, 1.500 bol. Para ver como o nosso real está desvalorizado. R$900, quando eu cheguei lá, era 2.100 bols. Mas ainda é mais forte do que o dinheiro deles. É mais forte, ainda assim é mais forte. Mas ainda assim, o custo de vida lá deu uma aumentada. Mas vale a pena. Vale muito a pena ir. Pela experiência, pelo país, pela carreira que você escolheu para estudar, pelo caminho que você traçou na sua trajetória de vida. Eu não me arrependo de forma alguma, apesar de todas as dificuldades, todos os problemas que a gente teve. Nós somos feitos dessas construções, então precisava passar por tudo isso para eu me tornar quem eu sou hoje. E não me arrependo de nenhuma forma, porque foi surreal, foi incrível. Cada dia vivido naquele lugar era um dia assim, de milagre, todo dia era milagre. Porque você acordar de verdade e você olhar e você falar, meu Deus, ou eu janto ou eu almoço. E aí, o que é que eu faço? E a compra dos livros? Comprar um livro é caro também? A gente sempre comprava livro usado. E a biblioteca da minha faculdade era imensa, então a gente tinha muito acesso
aos livros. Só não podia levar para casa, mas a gente estudava na biblioteca. A gente podia estudar ali naquele ambiente. A faculdade lá é grande? A minha faculdade não é grande. A minha faculdade dá, em média, uns 2 Senhor do Bonfim, mais ou menos. É pequena. É muito pequena. Eu optei em estudar em uma faculdade pequena, porque lá tem uma questão de documentação. O que acontece? Se você aí tem interesse em ir para a Bolívia, eu recomendo buscar uma faculdade pequena. Porque quanto mais alunos você tem dentro de uma universidade, maior é a demanda de documentação. A gente não faz vestibular para entrar na faculdade. A gente precisa levar todos os nossos documentos, histórico escolar, diploma, certidão de nascimento, antecedentes criminais, a gente precisa levar. Chegando na Bolívia, esses documentos precisam ter a homologação de lar da Bolívia, que seria o AI aqui do Brasil. Quando você entrega isso na faculdade, a faculdade ela vai registrar, e se tem 10 alunos em uma turma e na outra turma tem 2 alunos, quando for para eu retirar o meu diploma, é muito mais fácil eu conseguir na que tem 2 alunos. Quando eu fui, Darcy falou para mim, Gabi, tem a UDABOL, não te recomendo porque são muitos alunos. Eu tive problema com a documentação. Quando eu cheguei na UDABOL, estava uma fila imensa, mais de 100 alunos na fila para pegar um documento. Eu olhei para a cara de Lucas e eu falei, Lucas, eu não quero estudar nesse lugar, não. Falei, esse lugar é assustador. Eu falei, para eu pegar uma folha, eu preciso de toda essa fila. Ele disse, E aí eu optei em pré-ecológica, que foi a universidade que eu estudei. Quando eu cheguei, não tinha fila. A gente tinha muito fácil acesso para conversar com os reitores da universidade, para a gente dialogar, inclusive, com o dono da faculdade. Ele era muito aberto a bater bate-papo com a gente, chamava quem está precisando resolver alguma documentação. Tanto que, para fazer a prova do grado, que é no último período da faculdade, depois que terminou o internato, que é essa prova que define se você vai sair da faculdade ou não, geralmente ela demora em torno de 6 a 7 meses para sair toda a papelada. A minha saiu em 2 meses. Porque a minha faculdade é uma faculdade de porte pequeno. No caso aí, quem não tem vestibular, não é isso? Não. Não tem. Então, a pessoa que tem 2º grau está apta a fazer medicina e qualquer outro curso lá. Já aconteceu você sabe que o brasileiro sempre tem aquele jeitinho, né? Não todos os brasileiros. Graças a Deus, o povo brasileiro, a maioria, não tenho dúvida, é honesta. Mas tem os malandrinhos. Já ocorreu algo tipo, levou documentação falsa, pessoa que só tem, por exemplo, o primário. Não, digamos, 8ª série. Eu exagerei, 8ª série. E tentar entrar na faculdade desse jeito. Eu não conheci nenhuma pessoa, mas eu ouvi relatos sobre isso, de que haviam brasileiros que foram para lá com documentos falsos, que não tinham terminado o ensino médio. Houve também brasileiros que foram para lá com toda a documentação do Brasil, ok, bem legal, mas que chegando lá tentaram subornar os bolivianos, os reitores da faculdade, comprando e vieram com diploma em menos de 3 anos para o Brasil. Por isso que a gente é mal visto, por conta desses brasileiros safados que fazem essas maracutaias. Ainda bem que é uma minoria, viu? Mas como é que pode, bicho? O brasileiro muita coisa que... O jeitinho brasileiro, você resolve tudo. É verdade. Brasileiro. E eles falam isso. Às vezes a gente passava nos corredores da faculdade, tinha bolivianos que falavam, mas vocês são brasileiros. Olha. Tipo assim, você pode fazer tudo, para você é né? apto qualquer coisa. E a gente ficava, muitas vezes, eu me constrangia com aqueles comentários. Então conta a história pra gente, você ficou 21 dias sem sair de casa. Rapaz, Marcos te contou, foi... Na Bolívia, tem uns acontecimentos que são muito doidos. Desculpa, inclusive, usar esse termo, mas é bizarro. Tem uns negócios lá que chama paro cívico, que de cívico não tem nada. Nada. É extremamente um mar de guerra. No ano de 2019, meados de outubro, mais ou menos, a gente estava no auge do calor do semestre, todo mundo feliz, 4º período, aquela emoção, porque a gente ia entrar em clínica médica. Todo estudante de medicina quer ir para a clínica médica. O que aconteceu? Teve eleições no Brasil, na Bolívia. E as eleições lá, eles são, se eu não me engano, 30 ou 40 anos atrás da gente. Vota no papelzinho e coloca dentro da caixa. E é contado esses votos. Teve essas eleições, que foi Evo Morales versus um outro candidato, que eu não me recordo o nome. E Evo ganhou. Segundo os bolivianos, foi fraude. Pararam, falaram, vamos fazer um paro cívico. O paro cívico lá funciona assim, não abre supermercado, não abre posto de gasolina, táxi não funciona, micro-ônibus não funciona, a faculdade fecha, tudo fecha. E as pessoas vão para a rua bloqueiam realmente a rua com pneus de tratores, pedaços de madeiras de árvore grande, colocam cadeira e sentam.
E ficam ali, e ninguém passa. Só passa profissional da saúde que tem a carteira realmente médica, que está indo para o hospital. E a pé ou de moto. E se tiver um táxi com autorização. Mas nenhum outro transporte não acontece. Um dia antes a gente estava na faculdade, eu me lembro que a gente estava na prática de semiologia, e a professora liberou a gente. A doutora falou, galera, podem ir fazer as compras de vocês, brasileiros, porque vocês nunca viveram isso e vocês vão ver o que é realmente um paro cívico aqui na Bolívia. Eu olhei para a cara da minha amiga e falei, que nada, Thaís, isso aí é balela. Aí Thaís, não, Gabi, vamos comprar as coisas. Eu sempre fui muito mais assim, deixa acontecer, vamos ver o que é que vai dar. A gente foi para o supermercado, compramos várias coisas, e real, meia-noite tudo fechou. Quando começaram, foram os fogos, eles tacaram fogo, inclusive lá no apartamento que eu morava pegou fogo, porque eles jogaram bomba lá dentro. E parou tudo, nada funcionava. E a gente era literalmente, pelo consulado, obrigado a ficar dentro de casa, a gente não podia sair. Minha mãe, você me desculpe, você vai saber hoje, mas eu fui para o bloqueio. Fui realmente, eu sei que isso não deveria nem ser exposto, eu realmente estava muito errada em ir para o bloqueio, porque eu sou brasileira, eu não tenho respaldo nenhum se acontecesse alguma coisa comigo. Eu tenho um urso muito gigante que chama Lorivaldo, que eu ganhei, e eu levei esse urso para o bloqueio. E a gente colocou ele assim no meio da avenida, e ninguém passava. Ninguém passava. Quando de repente vem o grupo de Evo Morales, que era o grupo dos macistas. Rapaz, quando veio aquele grupo, eu saí com esse urso, desesperada, correndo. Eu falei, nunca mais eu me envolvo. Eu falei, nunca mais eu me envolvo nisso. Eu me arrisquei muito, eu fui com as minhas vizinhas. A gente estava lá no calor da emoção, todo mundo já no 17º dia de paro, ninguém estava mais aguentando. Aí a gente falou, não, vamos. A gente foi. Isso na esquina mesmo de casa, né? A gente foi, fizemos esse bloqueio até que chegou essa galera do Macista, dos Mais, que é o partido dos trabalhadores deles. E aí a gente saiu desesperadamente correndo para casa e fomos dormir. Quando passou mais ou menos uns 30 minutos, lá no prédio, era um prédio só de 2 pisos, tinha um carro, que era o carro do vizinho. E começou a pegar fogo. Do nada, assim, pegou fogo. E ela começou a bater na porta. Gabi, fogo, 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 fogo. E os caras bolivianos derrubaram o portão do prédio de onde a gente morava para tirar o carro. Aquilo foi desesperador. Todo mundo começou a ficar desesperado. E eu comecei a dar risada, porque eu entrei em crise de riso. Mas foi muito real, aquilo foi muito assustador. Depois daquele dia eu falei, olha, nunca mais eu vou num paro aqui para bloquear nada. Eles quiserem, eles que lutem pelos países dele, apesar de eu amar muito eles, e não fui. E aí, 5 dias depois, no 21º dia, Evo realmente saiu do país, porque eles não queriam que Evo saísse da presidência. Eles queriam que Evo saísse do país. Eles queriam a saída de Evo. Na época, Bolsonaro estava no poder, Bolsonaro fez uma trajetória que Evo não podia passar pelo Brasil. O presidente da Argentina Evo à esquerda. Comunista? Isso. O presidente da Argentina na época e da Venezuela tinha um acordo com Evo. Foram quem fizeram trajetórias de avião para que eles pudessem passar. E aí Evo saiu do país, aí foi uma festa. E no outro dia tudo voltou normal, como se nada tivesse acontecido. Em 2019, você passou por esse tipo de bloqueio, um isolamento, né? Exato. Um ano depois, pandemia. Ali foi um preparo para a pandemia. Olha, a pandemia na Bolívia foi muito rígida. Tanto que a gente fala, e tem os índices também constatados pelo Censo e pelo IBGE, que foi um dos países que menos teve casos de Covid e menos morte. No dia 16 de março, quando a gente retornou de férias, uma semana e meia depois de férias, começou as aulas, a reitoria falou, olha, vai ter paro. Paro não, vamos declarar pandemia, vamos fazer o decreto e não vai funcionar nada. E todo mundo lá tem o seu carnê boliviano, que é o RG. O meu termina em 1, eu só poderia sair no dia de segunda-feira. Nos outros dias da semana, eu não podia sair na rua. Se eu saísse e a polícia me pegasse, eu era deportada para o Brasil. Eu optei em ficar lá na Bolívia até dia 14 de julho. Eu fiquei do dia 16 de março até o dia 14 de julho. E estar dentro de casa, para mim, foi muito tranquilo, porque eu tinha aulas online. E eu tinha as aulas da faculdade. Então, tinha aula normal de manhã, tinha aula às vezes à tarde, e à noite eu precisava estudar. Então, para mim, foi muito mais tranquilo estar na Bolívia do que quando voltar para o Brasil, no meio da pandemia. Caramba, são 10 horas e 50 minutos. Aqui é Giovana Silvestre. Bom dia, estou aqui na escuta. Giovana Silvestre diz ainda, essas histórias nos emocionam. Parabéns, doutora Gabriela Almeida, sucesso. Tá certo? Também aqui tem a participação, deixa eu me ver, tem um áudio aqui de Helena Divino.
Dona Nena Divino. Bom dia, Adriano. Bom dia, Guilherme. Abaixo. É que eu vou. Edilson Rocha, bom dia a todos do programa Frente a Frente. Aqui quem está falando é Helena, da Praça Cinquentenário. Adriano, hoje eu quero parabenizar duas pessoas importantes na minha vida, que é a minha irmã Brasilina na rua Carlos Fonseca e Dalton Clemente na rua Castro Alves. Que Jesus abençoe ambos, que dê muita saúde, que eles continuem sendo essas pessoas maravilhosas que são. E feliz aniversário da Alto Brasilina, que Deus abençoe. Obrigado a todos, tenham um bom dia. Aniversário de Dalton hoje, parabéns, Dalton, ele que lembra do aniversário de todo mundo, né? Menos hoje, o meu. E hoje é aniversário Ele de não Dona lembra do meu, Brasilina. é incrível. Tá certo, então. Guilherme, alguma outra coisa que você lembra, assim, da época de estudante, que você vê ali a história de Gabriela e às vezes tá te relembrando aqui, passam... Rapaz, são tantas histórias. Acalorada. Tantas histórias. Tem um trote também. Lá tem um trote também na Bolívia? Graças a Deus, não. Lá não tem A trote. trota era comigo, na residência. Se esquecer, era maldoso. Eu fui o cara mais perturbado que já deu na residência fui eu. E calor, tinha uns calorosados. E aí a gente também não aliviava, não. Não? O calor tinha que respeitar os veteranos. Brincadeira. Teve um lá engraçadinho, que eu vou preservar o nome. Cara, É daqui, Chico? É daqui. Mas era folgado. É folgado, né? Tinha acabado de chegar, cheio de ousadia. E aí ele comprou uma dúzia de laranja no mercado. Chegou em casa, um colega foi pedir uma banda de laranja. Ele disse, não, dou não. Calouro. O calouro negou a banda de laranja pro veterano. Aí eu falei, tá certo, vou lhe pegar. E aí fiz uma maldade com ele. E aí ele se encaixou, entrou nos trilhos. Porque é o seguinte, ó, uma casa de estudante, se não tiver uma hierarquia, se não tiver uma regra, tipo uma lei, né? Vira bagunça. Eu morei na residência quando tinha lei, quando tinha ordem, quando se respeitava. Os veteranos eram respeitados. E o calouro tinha que chegar devagar, respeitando as normas. Por exemplo, calouro não podia ter ousadia. Ele tinha que saber que ele estava chegando. Você não botava ele para arrumar a cama, não? Muito lá em Catu, os caras botavam os calouros para arrumar as camas. Tem uns calouros. E limpar os banheiros. Eu botei para tudo de me dar benção. 3 dias. Esse da laranja foi assim. Botei para me dar benção. Botava para rezar, abria a Bíblia na biblioteca, abria uma página, ele lia a página toda, me dava a benção e ia dormir. Tá, 3 dias assim. Aí depois passou. Rapaz, o cara... E hoje ele te xinga, não? Hoje ele é bem sucedido, mora nem no Brasil. O cara é formidável e tudo. Mas assim, se você não tiver um baque para você sentir que as coisas não são como são na sua casa, que você pode pegar sua laranja e... Não, você tem que compartilhar, você não mora sozinho, você mora na residência. Né? Tudo isso é compartilhado. Residência era assim. Se eu quisesse assistir um filme, eu tinha que fazer um abaixo-assinado com os demais, e se a maioria concordasse, o filme era colocado. Se não? Não, só jornal. Lá na residência não podia assistir filme, documento, nada, só o jornal. Tinha a programação específica. Mas tinha tela quente antigamente, né? Uhum. Tinha um filme bom, aí, se a maioria quiser, assiste. Lá não permitia traje de banho dentro de casa, você não podia de forma alguma andar. Caramba. Não podia jogar qualquer tipo de jogo, não podia beber, ouvir som alto. Se você podia até ter o seu sonzinho ali amarrado no canto da sua cama, contanto que não incomodasse o seu colega que estava estudando. Já saiu alguém da República? Tirou por mau comportamento? Claro, vários. Eu ocupei todos os cargos até chegar à presidência da ASH. E tinha multa, tinha punição, tinha tudo. Você tinha um dia tinha a equipe para tirar o lixo, tinha a equipe para limpar a caixa d'água, tinha a equipe para fazer as compras, para limpar o banheiro, para pegar o pão. Por exemplo, quando eu cheguei na residência, eram 60 estudantes. E eu pegava, eu fui agraciado, assim, uns 3 meses para pegar o pão na padaria. 30 pães de um lado e 30 de outro. E eu via. É porque eu sabia que eu era calouro. Então eu tinha que sofrer mesmo. Entendeu? O calouro sofre. Sofre. Aí eu vi com 30 pães aqui.
A gente pagava por mês. Então, assim, mas é uma convivência que você só evolui, sabe? É claro que a residência hoje é completamente diferente do que era antigamente. Não tem regra, que eu soube que não tem respeito, a credibilidade dos estudantes por água abaixo, coisas horríveis acontecendo na residência. Minha época nunca aconteceu isso. A gente tinha respeito, existia um estatuto, existia reunião, existia penalidade. O estatuto não funcionou até hoje lá, não? Lá tinha o regimento interno. Hoje acho que não funciona mais, acho que nem existe mais, eles nem adotam mais. Qualquer coisa que se era feito, os pais eram chamados, eram comunicados. Existia uma seleção, sabe? As pessoas estudavam mesmo. Era um momento difícil, talvez o momento mais difícil da residência foi o momento que nós passamos. Porque comia muito ovo também, para não gastar. E ovo, rapaz, quando tinha ovo. Quando tinha. Não era assim, não. Numa época passada, o pessoal fala muito que sofreu comendo asa. Queria eu ter esse tempo de comer asa de frango. Era luxo. Era luxo. Sabe o que a gente comia? Esse grande líder, esse grande residente Juvenal, que é um cara que tem 30 anos, que continua na residência, participando, visitando, nunca deixou. E foi um dos maiores lutadores pela residência. Nós passamos uma crise violenta que a gente não tinha água na casa. Água. Não tínhamos comida. E das 60 pessoas, 50 que tinha, ficamos 12, 14. Porque a gente tinha certeza que se a gente também saísse, porque é o seguinte, se esses 12 se juntassem em 2 grupos, poderia alugar um apartamento. Mas aí nós estaríamos acabando com o sonho da residência. Ia fechar. Poderia fechar. Ia satisfazer o prefeito da época, que queria a todo custo fechar a casa. E a gente se manteve. Então essa época foi muito difícil. Nós sofremos muito. E Juvenal, eu ia falar uma coisa dele e acabei me passando. Mas, assim, foi um grande lutador, um cara, assim, que era um dos mais aguerridos defensores. Juvenal quebrou o escritório da Embasa uma vez em Salvador. Por quê? Imagine. Nós morávamos numa casa que tinha 40 pessoas. Tudo bem que a conta devia ser proporcional ao uso, né? Sim. Mas nós pagávamos uma conta de água maior, mais cara do que um prédio que estava em frente. Nossa, a gente ficava de frente de um prédio, devia ter uns 100 apartamentos. A conta de água nossa era maior era mais cara do que esse prédio. E aí Juvenal se revoltou, foi no escritório, quebrou tudo. Foi uma confusão danada, foi. Então, foi um momento. Tirar Juvenal do sério? Ali você não conhece. Ali é pior do que um touro, para se segurar, com raiva. É copichabense? Não, ele daqui vivo. Mas, assim, é um período difícil, talvez o período mais difícil foi o que nós passamos lá, mas a gente se manteve unido, né? Não deixamos, ficamos lá, resistimos, e hoje está a residência até hoje aí. Que eu espero que o pessoal tenha mais sensibilidade, os próprios estudantes, né? Respeite a história da REX, olha as pessoas que já passaram, que já sofreram, né? Para que essa casa não fechasse. Não pode avacalhar o nome da residência. Eu sinto uma dor. Quando eu ouço algumas histórias de pessoas que moram lá, não atuais, um tempo atrás, coisas que doem na gente, porque a gente fica assim, nós passamos tanta coisa para que essa casa não fechasse, para a gente se deparar com um tipo de história dessa. Isso é vergonhoso para a gente. Eu espero, sinceramente, que as pessoas que moram na residência hoje e as que vão vir morar tenham respeito pela história, que respeitem a história dessa casa, que foi feita com muito sacrifício. Que eu lembrei agora, negócio da alimentação, nós passamos um ano comendo PVT. Sabe o que é isso? Produto vegetal texturizado. Resumindo, carne de soja. Meu Deus do céu. Juvenal. Um ano, velho. Um ano, nós conseguimos uma doação. Na época, a secretária de Educação de Salvador era Beth Wagner. Parece que a prefeita era Lídice e Beth Wagner, secretária de Educação. O Juvenal foi lá comigo, foi na prefeita, fomos na secretária de Educação e ela doou para a gente. Devia ser 1 tonelada, mais ou menos, de alimento assim, por um ano. E nós passamos o ano todinho comendo PVT. Então, olha o que nós passamos para a casa estar no estado que está. Não a casa, mas os estudantes em si. Não estão honrando a nossa luta, a nossa história, o nosso sofrimento. Histórias absurdas que a gente ouve, que acontece lá dentro.
Mas é assim, é um aprendizado que serve para a vida toda. Eu aposto e digo com toda sinceridade que as pessoas que passaram pela residência na minha época são todas e todos cidadãos e cidadãs, sabe? Porque a gente sabia do sofrimento dos pais, da dificuldade de se pagar uma mensalidade, de ir para Salvador, onde não tinha essa facilidade que tem hoje. Hoje, em Salvador tem uma faculdade em cada esquina. Naquela época só tinha 2. Era a Universidade Federal da Bahia e a Católica, principalmente. Depois surgiu a Unifax, que começou como fax, depois virou Unifax. Então, a gente sabia a dificuldade que tinha. A gente não podia perder tempo, a gente não podia jogar fora o direito dos nossos pais. E nós resistimos, fizemos aquele grupo ali, ou a gente fica junto ou a casa acaba. E se a casa acabar, centenas de estudantes não vão ter a chance que nós temos hoje. Acontece que as coisas mudam, está mais fácil hoje. Hoje, dificilmente, você vê uma pessoa dizendo que vai para a residência. Vou alugar apartamento com fulano, porque as coisas facilitaram mesmo, né? Mas aquelas pessoas que passaram, que resistiram, merecem um pouco de respeito, né? Verdade. Fica aí o registro do doutor Guilherme. Gabriela, me diz uma coisa. O brasileiro, para chegar na Bolívia, para fazer amizade lá, como é que é? A cidade, eles recebem os brasileiros bem? Tem esse negócio de brasileiro ter muito assalto, aquela coisa toda. Uhum. Por exemplo, eu vou estudar na Bolívia. O doutor Guilherme agora quer estudar na Bolívia. Você acha que lá ele vai encontrar facilidade no relacionamento com as pessoas, para alugar um apartamento, para ir ao shopping? Como é que é o brasileiro lá? É muito bem recebido. O brasileiro lá, ele é recebido. Mesmo sabendo que o brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Mesmo sabendo que o brasileiro sempre dá um jeitinho brasileiro. Antes de responder essa pergunta, eu só quero deixar algo aqui registrado, Sim. Porque ele está aqui na minha live. Agradecer ao doutor Frederico e juntamente com sua esposa Fabrícia, que foram quem esteve comigo durante o meu período de internato, que eu quero falar um pouco depois sobre o meu período de internato aqui em Xique-Xique. Respondendo sua pergunta, quando eu, falando sobre a minha experiência, chegar na Bolívia, eu fui orientada por Dr. Dácio, que ele falou assim para mim: Gabi, as pessoas lá, elas são bem receptivas, mas cada um dentro do seu quadrado, cada um dentro do seu limite. Você vai observar que eles são pessoas que eles não gostam de compartilhar os objetos dele. E eu tive uma dificuldade com isso, porque realmente eles nos recebem de forma muito calorosa, nos leva para passear, nos leva para ir para shopping, é bem receptivo para a questão de moradia, mas sobre emprestar objeto, eles não emprestam. Eu tive um bloqueio com isso, porque eu também nunca tive muito hábito de emprestar as minhas coisas. Então, o que é meu, o que é seu, é do coleguinha. Mas eu tive colega que teve uma dificuldade em poder adaptar com isso. Mas, quando eu cheguei lá, e através de Lucas também, que falava sempre para mim, procure fazer amizades com os bolivianos para você realmente conhecer a cultura e você não ir para o Brasil com a forma de que, eu só ouvi falar. E a minha experiência com eles é de que eu fui muito abraçada, tanto que eu morei com uma família boliviana. Os meus amigos são bolivianos, minha amiga Diana, minha amiga Nássara, são as minhas amigas bolivianas. E eles são as pessoas que, assim, fazem trabalho em grupo. Hoje a professora falou, trabalho de fisiologia, sistema reprodutor, montem grupos. Os bolivianos falam, quem dos brasileiros quer estar no nosso grupo? Então, você percebia que eles faziam questão de estar com a gente. Até certo ponto também, que quando eles percebiam que os brasileiros queriam se aproveitar, dependendo dos brasileiros, eles falavam até aqui e acabou, não dá mais. Então, eles evitavam já esse certo tipo de contato. Mas, ainda assim, nos convidava. E ficam chateados se convidar e você não for. Uma amiga uma vez me convidou para o aniversário do pai dela e eu disse, amiga, eu não posso ir, que é a Diana. Aí a Diana falou, se você não vir e que não sei o que, eu vou ficar muito chateada e minha mãe vai ficar brava e não sei o que. Ou seja, eu me senti na obrigação de ir para o aniversário. Eles ficam chateados, eles levam para o pessoal, levam para o coração, mesmo você não podendo. E são umas pessoas que também são assim, hoje eu não tenho como ir para o shopping porque eu não tenho dinheiro. Não se preocupa, a gente vai pagar. Porque eles viam a dificuldade do brasileiro dentro do país deles. E muitas vezes eles se colocavam no nosso lugar, porque todos os brasileiros que eu conheci lá não tinham mãe. Era a gente e a gente. Eu não tive minha mãe morando comigo, minhas amigas brasileiras não tinham a mãe morando com elas. Então, eles viam isso que a gente já sofria com a falta da paternidade, da maternidade. Os pais não estavam lá, não tinham esse acolhimento. E eles nos acolhiam, eles nos abraçavam e falavam, não, você não tem um dinheiro, mas eu tenho e você vai. Tipo assim, você é obrigada a ir. Não estou querendo saber se você tem dinheiro ou não. E são pessoas extremamente fáceis
e muito abertas para fazerem amizade, são os bolivianos. Muito mais receptível para fazer amizade do que o povo brasileiro. Uma pergunta, você fez o Revalida? Fiz Revalida. Sai quando o resultado? Ai, meu Deus, sai dia 4, estou nervosa para dia esse 4. resultado. Tá certo. E Guilherme? Adriano, Edilson, também quero ouvir a opinião de vocês. Está tendo uma discussão muito grande no Brasil, já há algum tempo, sobre a possibilidade de pessoas que tenham condição de pagar pelos cursos que fazem nas universidades públicas. Por exemplo, eu estudo na Universidade Federal da Bahia, curso medicina, mas eu tenho uma renda. Eu sou rico, por exemplo. Sim. E aí há uma discussão muito grande em torno disso. Se as pessoas que estão nas universidades públicas, estaduais ou federais, se é legal cobrar dessas pessoas uma mensalidade. Das públicas? Das públicas. Você entendeu, né? O cara é rico e vai estudar na faculdade pública. Ele tem condição de pagar 10 cursos. Exato. Seria correto cobrar dele? Se é correto cobrar dele ou não. Você concorda? Eu acho que deixaria em aberto para ver se ele poderia Eu acho pagar que ou não. a pessoa que tem condição deve estudar, quiser. na minha opinião. Se tem condição de estudar, através até de bolsa, independentemente disso, é na faculdade particular. Se eu tenho dinheiro, tenho condição, por que eu vou para uma faculdade pública? Não entra Mas na minha se ele quer ir cabeça. para a pública, Edilson, se for uma pública Não, em de que renome. sentido? Em que Se sentido? for a pública, tiver Se for a pública, uma universidade de renome. De renome. A Universidade Federal da Bahia. Eu quero estar na UFBA. Só que eu sou rico. Eu vou lá e entro. É justo eu, sendo rico, estudar na universidade pública e não pagar nada? Ou é justo eu estudar na universidade pública e pagar um valor por aquela... Eu chegaria e Eu acho que faculdade pública é só para pobre, na minha opinião. Com todo respeito, eu acho que quem é rico tem que ir para a faculdade de rico. Na minha opinião é essa. Porque ali são pessoas que não têm condição de ir para uma faculdade particular. Eu tenho certeza que o pobre, o sonho dele é entrar numa católica. Naquelas grandes faculdades, onde os filhos de papai estão indo para lá todo dia. Esse é o sonho, mas não tem condição. Mas assim, não tem condição. Se ele fosse, você acha eu tenho que ele deveria certeza pagar que ou não? Gabriela, se tivesse condição de entrar numa UFBA aqui no Brasil, teria entrado. Mas as condições são mais difíceis. É tudo. Verdade. O vestibular, que muitas vezes cai em matérias que não tem nada a ver com aquilo que você vai fazer, eu prefiro a Bolívia. Você terminou o segundo grau, você está apto para estudar. Qual a sua opinião, Guilherme? Rapaz, eu ainda não tenho uma opinião formada. Eu deixaria em aberto, paga se ele quiser. Minha opinião. Mas aí também ficava muito, muito solto, né? Mas tem uns que pagam, né? Eu não digo assim, por exemplo. Quando ele paga, ele tira a vaga de alguém. Vamos e dizer tira assim, do pobre. O critério de entrada é o mesmo, vamos supor, vestibular. É o mesmo. Pronto, Edilson é pobre, Adriano é rico. Os dois entram para medicina. Edilson não pode pagar, vai cursar sem pagar. Mas você, por exemplo, você tem uma renda de 20 salários mínimos, 30 salários mínimos. É justo você estudar na mesma instituição que Edilson sendo pobre sem pagar, e você rico, estudando também sem pagar, sendo que você tem um dinheiro para isso. Então, são questões muito sublimes para a gente analisar, realmente. Porque se a gente fizer uma pesquisa na universidade, principalmente nesses cursos mais tradicionais, né, como direito de medicina, odontologia, na Universidade Federal, você vai ver que 70%, acho que ou mais do que isso, são pessoas que podem pagar. Por quê? Porque para entrar numa universidade dessa, geralmente as pessoas têm que vir de uma origem do segundo grau muito bom, que deu uma base muito boa, né? Então eles já entram ali, em vantagem. Já a pessoa que vem de escola pública, geralmente a pessoa que não tem condição, é difícil você disputar uma vaga. Então é realmente uma coisa que vale discutir sobre isso. Eu sei que é bem difícil implantar, né? Você colocar uma mensalidade na universidade pública para uma pessoa que pode pagar, mas é uma discussão que vale a pena. E existem países da Europa que cobram universidades públicas, mas quem tem condição de pagar, paga. O que você acha, doutor? Verdade. Eu acredito que é mérito. Independente de você ter estudado numa escola pública ou numa escola particular, é mérito para quem passa numa Federal da Bahia, por exemplo. Eu estudei a minha vida inteira na Copixaba. Para eu passar em medicina numa Federal da Bahia, eu precisava de uns 3 anos de cursinho, no mínimo. Porque o ensino não é muito bom. Eu não tive professores excelentes, mas eu tive professores maravilhosos, que me ensinaram muito, graças a Deus. Inclusive, um abraço aí para o Colégio Manuel Bessa, que foi onde eu estudei toda a minha vida, na Copixaba.
Sinto muito orgulho disso, mas ao momento que você resolve privatizar uma universidade particular, eu entendo, o senhor como advogado sabe muito bem também sobre isso, que o direito seria para todos. A educação, ela é para todos. O mesmo acesso que o pobre tem, o rico também tem de acesso àquela universidade. Pontuando o que a Edilson disse, concordei bastante quando ele falou que o rico ele deve ir para uma universidade particular porque ele tem condições de pagar aquela universidade. Enquanto a mim, que não tenho condições de pagar, deveria ir para uma universidade federal. Mas como é que está o município? Como é que está o estado em termos de educação dentro do colégio? Não tem uma capacitação boa para os alunos hoje para poder entrar numa universidade dessa. Eu acredito que sim, que deveria barrarem um pouco a galera que tem muitas condições das universidades públicas e colocar essa galera para a universidade particular. Porque a gente tem muitos jovens aqui em Xique-Xique que formaram em medicinas, que não tinham condições de pagar, que hoje tem uma dívida imensa com o FIES, que poderiam ter estudado na federal, mas que não conseguiram, porque os ricos acabam que ocupam aquela vaga. Eles tiram espaço, eles tiram a oportunidade da gente porque eles tiveram um ensino muito bom de escolas particulares. Então, eles têm mais chance de conseguir dentro das 600 vagas. Já mudei minha opinião, já estou com o Edilson. Mas não tem como, gente. O rico Pode ir lá para os Estados Unidos, estudar na melhor universidade. Pode. Não é? O pobre não, coitado. Tem que estar por aqui mesmo. Tem que ralar para entrar numa faculdade. Tem hora que eu concordo, tem hora que eu discordo, eu estou ainda... Eu estou na balança. Eu tenho minha posição firme, determinada em relação a isso. O Rico fez uma base boa, né? Em Salvador, o colégio, acho que um dos mais famosos é o Colégio Anchieta. Sabe o que o Colégio Anchieta fez agora? Criou uma turma de terceiro ano exclusiva para quem quer fazer medicina. Está maior polêmica em Salvador por causa disso. Uma turma de terceiro ano exclusiva para quem quer fazer medicina. Vocês têm ideia do preparo que essa turma vai ter? Primeiro, que ele já vem do Anchieta, que o Anchieta começa pelo Anchietinha, 2, 3 anos de idade. Ali, os alunos, eles falam, no mínimo, 3 línguas, até chegar ao terceiro ano. Os melhores professores de Salvador são professores do Anchieta. Os melhores professores de cursinho de Salvador são professores do Anchieta. Então, esse aluno que começa lá no Anchietinha, com 4 anos de idade, chega ao terceiro ano, no Anchietão, no terceiro ano, uma turma exclusiva para ele. Só medicina. De 50, você acha que quantos vão passar em medicina? 50. Então, vai tomar a vaga de quem? Daqueles que não tiveram condição, que vem do Senhor do Bonfim, que vem do Anitta, do Wes das Rochas, da Copixaba. Então, a disputa é desigual. Como é que você permite que essas pessoas ocupem as vagas das universidades públicas e os pobres, que não têm condição de disputar com ele, tem que se submeter a quê? Ao FIES, né? A universidade particular, para depois passar 10 anos da sua vida para pagar. E é um fator bem importante. Gabriela acabou de se formar em medicina. Se Deus quiser, vai passar aí no Revalida. Vai ser uma grande médica profissionalmente. Festa, né? Vai ter muito foguete. Agora, analise, viu? Faculdade particular, você paga. Sim. Você sabe o dia que entra e sabe o dia que sai. Sim. Sabe o dia que se forma praticamente. Na pública, você entra, mas não sabe quando vai se formar. E os motivos são óbvios. As greves rotineiras que há nas faculdades públicas. Não estou em 2020, né? Na democracia. Você começou a falar depois... Não, Adriano, porque ela estava falando sobre... Não, ela estava falando sobre a pandemia, eu acho assunto de suma importância, porque aqui no Brasil a gente sofreu muito com isso. Sofreu. Milhares e milhares de pessoas perderam seus empregos, empresários aí tiraram a própria vida, muitas pessoas entraram em desespero mesmo, em depressão. Casais se separaram porque o marido estava ali todo dia. Era um problema muito sério. Eu sei o que é isso. E eu fui uma das pessoas que mais lutei contra isso que aconteceu. Tenho orgulho de dizer que eu estava certo. Porque a própria Organização Mundial de Saúde reconhece que foi um erro aquele fechamento do mundo. Porque não foi só no Brasil, foi no mundo. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência. Glaucio esteve aqui também e falou das dificuldades. Mas é lógico que, embora vocês tenham estudado na Bolívia, pode ser que as experiências de cada um sejam diferentes. Então, eu gostaria de saber da sua. Mas antes de pegar a sua palavra, eu gostaria aqui, Adriano... Um abraço para o Marnaldo também, está ouvindo. Viu? De mandar um abraço aqui para Elisete Almeida, mãe de Glaucio, sim, que se formou em medicina, que
está aqui atenta, aqui ouvindo o nosso programa, dando sempre, semanalmente, aquela audiência. E quero mandar um abraço aqui para Carlito Pedreiro. Ele é mestre de obra, um dos melhores mestres de obras que eu conheço aqui, Chique. Digo isso porque trabalhou na minha casa, um excelente profissional, ético, tremendo profissional e com custos muito bons. E ele está me dizendo que tem uma filha chamada Carla de Araújo Bento, está fazendo medicina também, porém, na Argentina. Mas Olha eu gostaria só, que você rapaz. falasse um pouco sobre... Um abraço, viu, Carlito? Queria que você retomasse aí esse assunto da pandemia, ainda que seja breve, mas eu gostaria muito de saber como foi que você lidou com isso. E antes aqui, viu, Edilson, manda um alô para a equipe 3D, que é eficiência em qualidade no que faz. Denilson, Dailton e Denivaldo. Serviços de encanação em geral. Os caras jogam duro, 749-9196-0091. Resolver problema de casa, infiltração, tudo é com a equipe 3D. Gabriela, vamos lá? Vamos lá, retornando a esse assunto da pandemia. Como eu falei, para mim foi um pouco mais tranquilo, porque eu estive na Bolívia o primeiro período, que foi o 5º semestre, fiquei lá estudando minha faculdade online, então eu estava dentro da minha rotina. O problema foi quando eu precisei voltar para o Brasil. Parecia que eu estava em um outro ambiente. É tipo, você voltar para casa, mas você não está em casa. Então, tive dificuldades ao retornar para cá, porque eu vim direto para Copixaba. E quem não conhece, a Copixaba é um povoado bem pequeno, com poucas limitações. Eu já tinha 10 anos de capital, 10 anos que morava fora. Então, voltar para aquele ambiente foi um pouco assim, caraca, e agora? O que é que eu vou fazer? No meio disso tudo, estudando para as aulas, lá a Copixaba também ficou restrita, mas houve muitos ambientes dentro da Copixaba, na época que teve festas, enfim, que eu tive um suporte muito grande, que além da minha mãe, foi uma criança que eu conheci, que hoje é a paixão da minha vida, João Miguel. E para mim, foi mais tranquilo quando eu comecei a cuidar de João Miguel como criança. E trabalhei como babá durante um período também, cuidando dele. E dentro da Bolívia, estar dentro daquele ambiente, o assustador era, eu não posso sair para ir no supermercado. Eu preciso ficar dentro de casa, porque se eu sair, eu posso ser presa. Eu tive colega que foi deportada, porque ela foi passear com o cachorro no dia que não era dela. E a galera brasileira, eles se revoltam. E eles estão errados. Eu falava, gente, vocês estão errados. A gente não está no nosso país. Se eles colocaram uma lei de que a gente não tem que sair de casa, que o nosso dia é no dia que cada um tem, o meu dia era segunda-feira, porque o meu carnê terminava em número 1, eu só poderia sair segunda-feira. O que é que eu vou fazer na rua quarta-feira? Eu não posso. E aí, quando a polícia vai, cai em cima, que deporta para o Brasil, ou pede para pagar a multa, brasileiro reclama, que como é que eu tô nesse país e que não sei o quê, e que esse país de merda, e falou coisas absurdas da Bolívia, e eu ficava indignada. Por quê? Você tá ali com o propósito de estudar medicina. Você não foi para lá para você estar de balela, para você estar de brincadeira, para você estar na gandaia, como muitos vão, não só na Bolívia, mas também aqui no Brasil, que sai de Titi, que vão estudar em Salvador, como o Guilherme citou, é sempre agora da Rex, que tá uma baderna. E realmente acontece isso dentro das universidades. E isso me indignava. Eu ficava indignada com aquilo, porque eu ficava pensando, eu falava, cara, esses brasileiros são folgados. Que tipo de médico que vai chegar dentro do Brasil? Verdade. Que tipo de profissional você quer ser? Minha mãe, ela sempre falava isso para mim. Ela falava que eu deveria ter muito cuidado, porque eu sempre me cobrei muito. Quando eu fiz o Revalida a primeira vez, que eu não passei na primeira fase, aquilo para mim foi assustador. Fazer Revalida agora pela segunda vez e estar em cima do muro, porque eu literalmente estou em cima do muro, sem saber se eu passei ou não, me traz traços da pandemia. E eu fico pensando, o que é que a gente estava fazendo na pandemia que a gente não se dedicou mais estudando? Então, hoje a gente está colhendo essas consequências de estar em cima do muro dentro de uma prova que você precisa passar. E aí, a pandemia, o que serviu a pandemia? Que proveito que a gente poderia ter tirado daquela pandemia? Quando tudo estava fechado, a gente poderia ter estudado mais. Já que a gente estava dentro de casa, poderia ter se dedicado mais. Só que vem os problemas mentais, que a gente saiu da rotina. Eu tive colegas que se suicidaram dentro do hospital. Nossa. Que não aguentaram a pressão, se picaram de um prédio, de um hospital. Ver aquilo me deixava angustiada. Eu tive colegas que morreram de Covid dentro da universidade. Então, ter aquelas perdas dentro da faculdade, colegas que foram próximos, foi angustiante. E aí foi quando todo mundo começou a sair da rotina real. A gente chegava dia que, e aí, o que é que eu vou fazer hoje? É a mesma coisa. Para eu sair de casa, eu tenho que colocar máscara. O vírus é assustador, você fica com medo até de quem vai encostar perto de você.
você começa a ter crise do pânico, você começa a ter crise de pensamento acelerado. Hoje a gente tem retrato de pessoas doentes mentais, é porque saíram da rotina. A gente ficou 2 anos fora de rotina. Eu tenho certeza que vocês, em 2019, vocês tinham uma rotina de trabalho. Imagina você sair daquela coisa repetidamente. Como Edilson falou, ele falou que tem certeza que entrar no círculo de pandemia, fechar tudo, não foi legal. Realmente concordo que não foi legal em sentidos de trabalho mental. Porque hoje, galera, tá adoecida por causa disso. Saiu da rotina. Quebra de rotina, galera, muda o estado mental da gente. Quando eu saio da minha rotina de estudo para o Revalida, eu ligo para minha mãe às 11 horas da noite. Mãe, socorro, me ajuda, chorando, desesperada. Porque é como se o dia fosse perdido. E imagine você ficar durante 2 anos. Home office. A gente nunca tinha se escutado na Copixaba falar em home office. Eu nunca tinha escutado home office. Trabalho dentro de casa. Você é a primeira médica de Copixaba? A primeira médica de Copixaba. Filha de Copixaba. Estudei a vida toda em Copixaba. E a primeira médica que Sua saiu base, de lá. então, foi em Copixaba? Foi em Copixaba. Colégio Manuel Novaes. Manuel Bessa. Manuel Bessa. Colégio Manuel Bessa. Rapaz, que legal. E o internato, você ia falar? Rapaz, o internato, para mim, foi muito desafiador. Quando eu vim fazer o internato, eu tive a opção de escolher fazer na Bolívia ou fazer aqui. O que acontece dentro da Bolívia? Assédio. A gente é muito assediada pelos doutores dentro do hospital. Tem muito assédio, não que eles chegam já violando a pessoa, mas piadinha, se você passar a mão na minha barriga, você vai ter uma nota melhor. Exatamente. Tinha lá um doutor muito conhecido, que era o doutor da barriguinha. Eu não cheguei a conhecer, mas ouvi relatos dos meus colegas. O que aconteceu comigo foi uma situação muito constrangedora, que foi isso que me fez fazer o internato no Brasil. Quando eu fui para uma prática que eu ainda estava em cima do muro. Vou ou não vou? Porque eu amo a Bolívia, eu amo a minha igreja, eu amo o meu pastor Neto, eu amo a minha pastora Mariana, eu amava o meu ministério, dançar para aquelas pessoas. Eu era muito feliz dentro daquele ambiente. Então, quando eu resolvi vir, foi porque eu fui para um hospital com uma amiga. Quando chegou lá, estavam os residentes internos. E eu perguntei para o doutor, qual a função do interno? Ele disse, depende, Gabi. Se vocês souberem agradar o doutor, vocês têm uma oportunidade, um procedimento. Nossa. Rapaz, no dia eu fiquei indignada. Eu falei, que tipo de agrado é esse? É você comprar uma comida, é você se deitar com o doutor aqui dentro de um hospital. E tem, a minha amiga fez no internato na Bolívia, ela disse, Gabi, tinha doutor que subornava brasileira e tinha doutor que subornava também bolivianos, que obrigavam a estarem juntos dentro do mesmo quarto. Eu não sei o que acontecia dentro do quarto, porque eu nunca cheguei a ver. E aí, então, eu optei em vir para o Brasil. Vim para o Brasil, rodei a minha primeira rotação, que é pediatria, o ciclo é dividido em 4. Quando faltava 2 semanas para eu concluir, eu quebrei minha perna. Rapaz, quebrar a perna dentro do internato, você paga uma multa altíssima. O diretor do hospital, o doutor Frederico, foi muito parceiro comigo e falou, Gabi, a gente vai te ajudar da maneira possível que a gente puder. Eu fiquei afastada 3 meses dentro do meu internato. E quando eu voltei para o posto de saúde e eu acompanhava muito a doutora Fabrícia, que para mim é a minha referência de medicina. É doutora Fabrícia. Ela é a pessoa que ela é referência da parte humana e da parte médica. Ela é de onde? Ela é daqui de Xique-Xique. Filha de Xique-Xique, estudou Cunhada de Avelino. Isso, cunhada de Avelino. Fabi, desculpa te expor. Ela é extremamente maravilhosa. E quando eu contei essas coisas que aconteceram na Bolívia, rapaz, ela me abraçava, ela me acolhia, ela falava, Gabi, fica tranquila, vai dar certo. As minhas angústias disso, de estudar para o Revalida, porque eu me cobrava, e eu sempre quis estar muito bem dentro dos meus estudos, para eu não ficar para trás, porque eu sempre tive medo de ficar para trás. Eu sempre tive muito receio de não conseguir chegar onde eu quero chegar, que é na minha residência de pediatria, que é porque eu luto. Então, eu preciso passar no Revalida para eu chegar na minha residência. E ela me acolheu de uma forma maravilhosa, juntamente com o doutor Frederico, hoje o diretor do Hospital Julieta. E eles me acolheram. Logo depois, quando eu voltei da perna quebrada, eu tive uns problemas no hospital e eu precisei me afastar mais 2 meses do hospital. Então, o internato, para mim, foi muito desafiador. Quando eu precisei sair mais uma vez, que eu fiquei afastada 2 meses do hospital, eu ficava, cara, que médica eu vou ser? Que eu fiquei 5 meses fora de um hospital, eu só que seriam 12. Falei, caraca, eu só vou ficar aí 7 meses, o que é que eu tô fazendo? Então, eu me cobro muito por essa questão do Revalida. Por isso que eu acredito muito no tempo de Deus, que nada acontece por acasos. Se realmente eu passei por tudo aquilo, eu preciso colher algumas coisas que eu estou colhendo hoje. Então, tudo é fruto do nosso plantio, que a gente planta aí durante as nossas caminhadas de vida.
E eu vim para cá na época da pandemia e conversei com o diretor na época do hospital em 2021 se eu poderia fazer umas práticas dentro do Julieta. Fui, ele disse, pode, Gabi, pode vir. Foi muito legal. Cara, o Julieta é um hospital que ele está disposto a abrir as portas e os braços para qualquer estudante que tem vontade de aprender. Os médicos lá, doutor Vinícius, muito receptivo, com o doutor Frederico, com a doutora Fabrícia. São os médicos da minha referência, mas principalmente Fabrícia, por essa forma humana que ela tem, por essa forma acolhedora. Quando aconteceu todos esses problemas, Vinícius falou, Gabi, você pode ficar aqui comigo no meu posto dos paramelos. E eu fiquei extremamente grata de saber que, meio ao caos, eu fui acolhida pelos médicos brasileiros. E que houve isso que a Dilson falou, que hoje já não tem tanto esse preconceito como tinha. A gente não tem preconceito tanto pelos médicos formados. O preconceito são pela população que não é médica. E eles falam, inclusive dentro da minha família, falavam que medicina de Bolívia não é medicina qualquer. Tem um preconceito aí, né? Exatamente. E ao mesmo tempo que era um preconceito, Quem faz é o aluno, né? parecia ser uma revolta. Eu falava, cara, medicina de Bolívia é igual medicina do Brasil. E no fim de tudo, o internato terminou muito bem. Fui para Bolívia, concluí o meu internato, fui para lá fazer a minha província, que é obrigatório fazer, que inclusive tem um jeitinho brasileiro de você pagar $500 e não ir, mas eu optei em fazer a minha província. Eu sou cristã, eu jamais iria me corromper. Eu fui, fiz a minha província, foi, cara, surreal, maravilhosa. Tive castigos, porque lá na Bolívia acontece isso, que aqui não tem. Se você chega atrasada, você tem horário, 8 horas, você chegou 8h10, você é castigado. Se você fez alguma coisa errada, você é castigado. E o castigo é mais 24 horas dentro do ambiente hospitalar. Eu fui castigada, e aí quando a doutora viu que ela viu que eu gostei do castigo, ela falou, Gabriela, no nome de Jesus, vai embora porque você conversa demais. Você aqui não dá muito certo, não. Vai embora para sua casa. E me liberou do castigo, concluí. Mas é importante ter as regras, que nem Guilherme Com disse, certeza. né? Se tiver a regra, você acaba Vira baderna. desleixando, vira baderna. Vira baderna. Concluí. Fiz a minha prova de grado para poder concluir a faculdade. Sem ela, você não conclui. Fiz e... O grado, foi como eu falei para um amigo um dia, que o grado, você só se vive uma vez, quando você não reprova, claro. Mas eu saí do grado, eu fui fazer aquela prova, é uma prova bem difícil. Você estuda 6 anos e eles te perguntam qualquer coisa dos 6 anos. Quando eu saí da prova, antes mesmo dele falar o resultado, lá estava a minha amiga, Diana, e eu falei, Diana, eu passei. Aí, Diana, Gabi, eles falaram o resultado, eu disse, não, mas eu tenho certeza que eu passei. Cara, naquele dia eu vi assim, eu falei, cara, Deus, ele cumpre promessa. E hoje eu estou colhendo o fruto da promessa que o Senhor fez. Por isso que eu não estou tão triste em não ter passado no Revalida, porque eu sei que é algo de Deus para a minha vida. Agora, o que é que eu preciso fazer para eu conseguir realizar minha promessa? É o que eu fiz para o grado, me posicionar. Como, Gabriela? Estudando. E olhando todos os dias para mim, me perguntando que tipo de médico eu quero ser. Eu quero ser um médico, como meu professor falava, de paracetamol? Ou eu quero ser um médico de conduta? E eu quero ser uma médica de conduta. A minha referência continua sendo Fabrícia. Eu olho para ela e falo, cara, se eu for 50% do que ela é, eu estou realizada na minha carreira médica. E você precisa, quem é estudante de qualquer carreira, você precisa se olhar. Se você é estudante até mesmo de pedagogia, você precisa se perguntar, que pedagogo eu quero ser? É um pedagogo que consiga identificar uma dislexia do meu aluno? Ou é um pedagogo que eu chego e só ensino o alfabeto? Que tipo de médico que eu quero ser? Um médico que acolhe o paciente, que faz uma boa anamnese? Ou um médico que olha para o paciente, faz um raio-x aí, toma um paracetamol? Se você não se fazer essa pergunta todos os dias, você vai ficando na minoria. Isso não é uma forma de desprezo, entenda, ouvintes, que eu estou falando, mas isso é uma forma de que você precisa buscar crescer. E como que você quer crescer? Como que você quer chegar lá? Doutor Guilherme precisou fazer a prova da OAB. O que ele não precisou abrir mão para conseguir realizar esse sonho de conseguir atuar na carreira que ele atua hoje? E aí, felizmente ou felizmente, que eu opto pelo lado felizmente, como o Ângelo, médico formado na Bolívia, falou para mim, Gabi, eu não me arrependo do que eu abri mão. E eu não me arrependo de não ter ido para as festas no mês de junho. Apesar de, como cristã, eu vou nas festas porque são os meus amigos, vão. A gente vai, a gente conversa, dá risada, mas eu precisava não ir para aquele ambiente porque eu precisava estar bem no outro dia para estudar. Eu precisei não acompanhar várias campanhas porque eu precisava estudar a véspera de revalida.
E independente do resultado, eu me sinto muito orgulhosa da minha trajetória. Eu me sinto muito realizada e eu acredito que eu devo dar muito orgulho para minha mãe e para minha avó de ter conseguido isso. Porque eu estava desempregada há 7 anos atrás. Daqui a 1 ano eu estou trabalhando na minha carreira. Graças a Deus. E isso dá ânimo, isso você olha assim e fala, cara, se passaram 7 anos, falta 1 ano. O que é 1 ano? É 365 dias ou 366, dependendo do ano. E, tipo, isso dá um ânimo de você olhar para frente e dizer, vale a pena. Valeu a pena todas as lágrimas que eu derramei na faculdade. Valeu a pena todo o sofrimento que eu tive dentro do meu internato. Valeu a pena cada dia de desespero, querendo enlouquecer dentro daquela Bolívia. Tinha dias que dava vontade de você sair correndo, porque era muito conteúdo que você precisava estudar. Era uma prova atrás da outra. Mas eu olho para aquilo e eu falo, cara, valeu a pena. Faria de novo? Faria. Viveria todas as dificuldades? Viveria, porque as dificuldades fizeram quem eu sou hoje. Que maravilha, viu, Deus? Gabriela, Adriano, vou perguntar para você. Só está gostando muito dessa entrevista. Ó, eu estou ouvindo aqui, só para complementar, Sim. eu estou ouvindo você desde o início. Na antessala não deu para observar, mas aqui na entrevista, posso estar com problemas de audição, de ouvido. E me perdoe, porque eu vou falar agora até para os meninos que estão aqui presentes, incluindo nosso sonoplasta Marcos, que toda semana está aqui conosco. Mas eu vou fazer uma comparação, não fique aborrecida, espero que fique orgulhosa, porque aos meus ouvidos é isso que eu sinto. A sua voz, a sua tonalidade de voz, o seu estilo de falar, inclusive no ritmo, com toda essa alegria, com toda essa garra, essa força, me lembra Marilã Braga. Muitas pessoas falam isso, que muitas coisas, ontem mesmo falaram isso, as minhas vestimentas. Também me perguntou. Marilã Braga. Falam que a gente se parece muito. Um abraço aí, primeira dama, para você, para a senhora, dito melhor. Não somos amigas, mas nos conhecemos. Admiro muito o trabalho dela e gosto muito das palestras que ela faz. Acho muito, muito interessante também. Então, gostou da comparação? Gostei, me sinto muito meus feliz, ouvidos, lisonjeada. Meus ouvidos. Eu não sei se os nossos ouvintes pensa da mesma forma, né? Mas foi isso que eu pensei. Você falou no nome de Dr. Vinícius. Sim. Não vou me arriscar a dizer que ele é o único de Xique-Xique, de forma alguma, mas qual a maior referência do Dr. Vinícius aqui em Xique-Xique? Além de ser um grande profissional, é aquilo que você falou, a atenção ao paciente, de olhar nos olhos do paciente, conversar com o paciente, conquistar a confiança. Que isso eu acho muito legal. Muitas vezes o paciente entra no consultório e com medo. Sim. Que ele não sabe a reação do médico. Muitos reclamam, olha, Deus, a gente chega lá no consultório, o doutor nem olha para minha cara. Verdade. Ele não olha, ele fica ali anotando, às vezes olhando do celular, mas ele não está olhando para mim. Você tem o quê? Tem isso. E não olha. Doutor Vinícius, gente, repito, não estou dizendo que é o único. Acredito que haja outros médicos. Eu falo do doutor Vinícius porque é a maior referência que eu tenho. Pessoa com quem tenho amizade e tal, eu conheço o trabalho. E até porque muitos amigos me falam também. Mas ele é uma pessoa nesse nível, que atende o paciente, olha para o paciente, conversa o que precisa conversar, aquilo que ele não tem condição de relatar, né? De chegar ali a uma conclusão, ele já encaminha a um outro profissional. Ele tem essa qualidade. Por isso que eu digo sempre, tivemos grandes médicos lá atrás, não significa que hoje não tenhamos. Exatamente. Temos sim, e grandes médicos. Você mesmo não tem dúvida, se Deus quiser vai passar nesse Revalida. Amém. E eu não tenho nenhuma dúvida com esse carisma, com essa simpatia, com essa beleza de espírito, não só estética, mas espiritual. Obrigada. Nossa, você é um orgulho hoje aqui para Xique-Xique. Quem não está nos ouvindo, não tenho dúvida. Poxa, que é essa menina? Eu tenho certeza que muita gente está entrando no Instagram para procurar quem é você. Verdade, já ganhei mais de 10 seguidores aqui inclusive, agora. Edilson, aqui Edilson Oliveira disse, a doutora acalmou os ânimos. E outra coisa, ela está encorajando muita gente a lutar pelos seus sonhos profissionais, disse Edilson Oliveira. Tiago Pereira Barreto diz assim, quem é essa guerreira? Então, o pessoal gostando muito da sua entrevista. Eu sou Gabriela da Copixaba, mais conhecida como Gabi da Copixaba. Eu sinto muito orgulho, de verdade, da minha história, da minha trajetória.
Me sinto muito feliz. Sair daqui. Trabalhou como babá. De Copixaba, trabalhei como babá. E houve um período também, galera, que eu não falei. Pediu aqui. ajuda para morar numa casa. Pedi ajuda para Mas morar se formou em em casa. medicina. Formei em medicina. E durante esse período que eu falei para vocês que eu almoçava, eu jantava, eu conheci uma família boliviana, que eles tinham um restaurante. E eu lavava pratos em troca do jantar. Lavava pratos em troca do jantar. E isso me deixa feliz. Rapaz, vai virar Nossa, história que no Chique exemplo, Chique viu? Notícias. É mesmo, Adriano? No Chique Que Sampa história, também. Eu viu? lavei prato para almoçar, para jantar, perdão. Eu lavava pratos. E hoje o seu Léo e a senhora Angélica, eles me amam também ao ponto de que quando eu completei 23 anos eu estava lá, eles fizeram um aniversário para mim com o tema Paris. Era o sonho da minha vida ter um aniversário rosa. Gente, eu já tinha 23 anos. Olha. E eles fizeram um aniversário para mim com o tema Paris, compraram tudo, eu não gastei nada. Por isso que eu falo que a minha vida na Bolívia é um milagre todos os dias o que eu vivi dentro daquele lugar. Porque em meio a todas as dificuldades, eu ainda assim eu tinha o que comer, porque eu tinha quem me dava. Eu tinha essa família boliviana e eu tive o apoio dessa minha amiga que está aí acompanhando, mandando as mensagens, Daniela Mota, que é quem ora por mim, que ontem, inclusive, orou por mim para eu poder vir para essa entrevista. Eu disse, amiga, vamos orar aqui comigo, em nome de Jesus. E é uma pessoa que está comigo sempre em orações, que está comigo em amizade. Foi a minha amiga de primeiro semestre, mas que teve que ir para Bolívia, para Argentina, dar continuidade lá com os pais. E está aqui hoje, gente, eu falo que é fruto de uma oração que eu fiz lá no passado. Porque eu quero muito ir para a parte de palestra. Eu quero ser médica pediatra palestrante de grandes universidades. Então, estar aqui hoje foi uma oração que eu fiz há 5 anos atrás. De poder estar aqui, das pessoas me ouvirem, das pessoas ouvirem a minha história e poder se inspirar e poder dizer que também vale a pena eu sair do meu lugar. É muito bom você sair da sua zona de conforto. Dói muito. Mas é muito bom você sair da sua zona de conforto e ter um bom resultado. São 11 horas e 46 minutos. Eu tenho uma pergunta assim, a Gabriela, é a última. Gabriela, claro, o futuro só a Deus pertence, né? E você que é uma pessoa que eu vejo que tem uma formação cristã forte. Existe um futuro para você que você pode, sim, ficar no Brasil, como você já tinha falado conosco antecipadamente antes de entrar aqui nos estúdios, mas você pode também retornar à Bolívia. Existe essa possibilidade, ou seja, você não descarta voltar ao país em que você se formou para medicina. No caso você volte, eu gostaria muito que você ficasse aqui no Brasil e aqui em Chique Chique, quem sabe no Julieta Viana. E eu gostaria muito de voltar para a Bolívia. É mesmo? Você prefere a Bolívia? Eu prefiro. Pronto. Digamos que você retorne à Bolívia. Seria interessante para você se naturalizar boliviana? Profissionalmente seria bom? Seria muito bom. Eu tive a oportunidade de fazer juramento de bandeira por causa da pandemia, que a gente ficou muito tempo lá dentro. Então, eles deram um período, quem não deu saída poderia fazer juramento de bandeira. Eu fiquei com medo porque minha mãe falou, Gabi, é melhor você não fazer juramento de bandeira, porque você, apesar de você ter uma dupla nacionalidade, a gente não sabe o que pode acontecer, porque a Bolívia é muito doida. Um dia tá tudo muito legal, no outro dia tá tudo muito fora de ordem. E aí eu optei em não fazer, mas eu voltando para a Bolívia, com toda certeza, eu iria fazer a minha naturalidade. É uma pena que você tem mais interesse em voltar para a Bolívia do que ficar no Brasil. É porque na Bolívia eu tenho a minha igreja, eu tenho os meus amigos. Não tem a mesma igreja aqui? Não, no Brasil? Não tem. E eu sinto muita falta da minha igreja, inclusive um abraço para mim, Brasil. Tá aqui um ouvinte também, o Neném, dizendo, bom dia, Adriane, a todos aí da bancada do programa. Manda um alô aí para meu pai, conhecido pai dele, né? Conhecido como Né do Peixe, pois eu estou escutando o programa, agradecer a vocês por tudo, e você tem toda a razão, a voz dela também achei parecida com a doutora Marilã, assinado Neném e Né do Peixe. E o ritmo também da fala. Hein? E o ritmo? Aqui também uma pergunta do nosso amigo. Pergunta não, ela falou aqui. Pronto, Jorge Meira. Jorge Meira também está ouvindo a gente. Quem primeiro deu ajuda, a Gabi, foi Dácio, que orientou como se inscrever e entrar na Bolívia. Então, parabéns, doutora Gabriela Almeida. Muito obrigada, doutor Jorge. Lembrando que a Gabriela falou sobre isso, né? Isso. Ela fez questão. Aqui também, Leonice disse que excelente entrevista com a doutora Gabriela. Ela traz boas referências da doutora Fabrícia.
uma excelente médica. Um alô também para Ernilton, lá na Baixa dos Mocó, Ernilton Premodado, Ricardo, todos lá na Baixa dos Mocó também estão ouvindo a gente com o rádio ligado, tá certo? E escutando a gente também através do YouTube. Mário Leandro passou por aqui também, deixou aqui um alô dele, um áudio, vamos ver se a gente consegue. Parabéns a todos vocês aí da bancada. Parabéns também para a entrevistada. E parabenizo aí o meu amigo Dalto Clemente, que hoje está completando mais um ano de vida. Não coloca no ar não, viu? Já Fica foi, com mano. Deus. Já colei. Gabriela, ficou mais alguma coisa? Edilson? Não, Vamos não. finalizar? Só quero Tá aqui. no horário político. Só quero, tá. Já em cima, só agradecer sua participação maravilhosa. Não a conhecia pessoalmente. Na verdade, eu só fui conhecer através de Adriano mesmo, quando me pediu para fazer o card. E eu digo o seguinte: maravilhosa a sua entrevista. Você é fantástica. Gostei muito dessa sua alegria. Sua alegria traz alegria para todos nós. Muito E o obrigada. ouvinte com certeza agradece. E para finalizar aqui também, já se fala, Marisete Amorim diz parabéns a todos os envolvidos na entrevista. Parabéns, Guilherme, Edilson e Adriano. Que programa show de bola. Joanice Alves diz: estou impactada com a sua história, muito inspiradora. Então, muita gente aqui te elogiando pela sua história de vida, de garra e determinação. Agradeço por você ter vindo e gostaria que você deixasse alguma coisa que a gente não falou, que você falasse, e você tem 5 minutos para poder falar. Para concluir, eu só queria deixar ressaltado que as pessoas, elas nunca sabem da nossa história de vida. Muitas pessoas hoje estão sabendo isso pela primeira vez, coisas, inclusive, que minha mãe hoje está sabendo Enfrentou pela barreira? primeira vez. E, cara, quando você enfrenta esses desafios, quando você sai do seu ambiente de conforto, quando você sai da sua zona, do seu ambiente procrastinador, que a gente costuma dizer, e você enfrenta essa vida, e você enfrenta essa luta, você olha com gozo de satisfação de que, poxa, vale a pena. Dácio é uma referência para mim. Dácio atende em Dubai. Eu olho para Dácio e falo, cara, esse tipo de médico que a gente precisa se tornar. O que foi que Dácio fez? Dácio estudou. O que foi que Fabrícia, que é a minha referência, fez? Fabrícia estudou. E o que é que a gente está fazendo no nosso dia a dia? Muitas vezes a gente fica muito preocupada com o que as pessoas estão pensando a nosso respeito e não estamos fazendo nada para poder progredir na nossa vida ou acrescentar na vida dos outros. Eu fico muito feliz que a minha entrevista contribuiu em algo na vida das pessoas. Muita gente contribuiu na minha vida para que hoje eu pudesse estar aqui e que a gente precisa mais olhar para dentro da gente. Olhar para nós e com a certeza de que eu posso, eu consigo. Porque todo mundo que mora na Copixaba pode, porque eu pude ir. Eu sou filha de mãe sola, eu sou filha de mãe solteira. Eu pude ir, eu tenho primas que têm os pais e as mães e elas podem ir. Mas se você não quer, você não vive o extraordinário. Para você viver o extraordinário, você precisa ir e enfrentar. E muitas vezes você não quer ir, quer ficar na sua zona de conforto. E é muito mais fácil a gente olhar para o próximo e julgar do que a gente perguntar o que é que está acontecendo com você. Muitas pessoas da minha família, a parte de minha mãe, não sabia que eu cheguei a passar dias ou eu comia o almoço ou eu comia o jantar. E ninguém nunca me perguntou se está tudo bem. Pelo contrário, não tem diploma. Eu ouvi isso muitas vezes. Isso dói, isso dói. Isso muitas vezes me levava a chorar. Que quando eu peguei o meu diploma, a minha avó chegou e falou bem assim, tá vendo aqui o diploma? A minha neta é doutora. Minha avó falava com tanta alegria, com tanto entusiasmo, que eu ficava assim, minha avó não fala tanto assim para as pessoas não pensar que a gente está sendo snob, porque realmente a gente não estava. Eu recebi comentários de que professorinha deixou de ser doutora para ser professorinha, agora é babá. Mas ninguém sabe das nossas dificuldades que a gente passa dentro da universidade. E às vezes a gente precisa vender bala. E se fosse para vender bala, eu venderia doces. Se fosse para voltar, para ter que lavar chão, para ter que lavar prato, eu voltaria. Porque isso nos traz quem a gente é hoje, humildade. Humildade não é você ser pobre, humildade é você ter bom caráter. Parabéns, jogou duro, né? Muito obrigado, Gabi, por ter vindo. Manda um abraço para Diego do Sextão lá em Barra. Muita gente aqui é emocionada com a sua história, viu? A gente vai fazer o registro depois. Márcio, semana que vem a gente volta. Guilherme, vamos embora? Vamos embora, Adilson? Vamos embora. Semana que vem a gente volta com mais um programa Frente a Frente. Fiquem todos com Deus.
Você ouve a ZYC 354, 99,3 MHz. Rádio FM Chique Chique Limitada. Transmitindo.